Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, é mais uma decoração de bolo à pronta entrega. Lembrando que as minhas decorações de bolos à pronta entrega é basicamente as mesmas, tá bom? Então eu vou fazer só esse bolo com vocês, tá bom? Vou fazer ele completo, já com a finalização. E o próximo vídeo eu vou fazer um vídeo só com finalização de bolos, tá? Que aí a gente vai fazer a finalização e eu vou conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Então esse bolo aqui, a decoração é basicamente parecida com as que eu já tenho aqui no canal de bolo à pronta entrega. O que muda mesmo é só a finalização. Como eu já disse pra vocês em outros vídeos, eu gosto de seguir meio que um padrão, porque facilita muito na hora de decorar em quantidade, sabe? Quando você vai fazer uma produção grande, é melhor que você tenha uma decoração tipo meio que padrão, mais fácil de estar fazendo, tá bom? Então, esse meu bolo é um bolo de 1 quilo, massa branca com recheio de mousse de maracujá. E eu fiz uma pré-camada nele, com chantilly marrom. E agora, com auxílio apenas do saquinho de confeitar, tá? Não tem nenhum bico aí. Eu venho depositando o chantilly no meu bolo, tá? Confesso, pessoal, que esse saquinho me atrapalhou bastante, tá? Esse saquinho não é aquele que eu tenho costume de usar. Como eu tinha muitos bolos para decorar e era tudo com a mesma cor, eu usei um saquinho que ele fosse mais resistente para que ele não ficasse estourando e que eu não precisasse ficar trocando de saquinho toda hora. Então eu peguei um saquinho que fosse mais resistente para mim fazer todos os bolos à pronta entrega de uma vez só. Só que esse saquinho, ele é de um tamanho muito grande. E aí, ao invés de me ajudar, ele acaba atrapalhando, porque toda hora eu acabo esbarrando nas coisas, não tinha como eu segurar direito. Então, assim, eu acho assim que quanto maior for o saquinho, mais atrapalha, entendeu? Então, tomem cuidado com isso. Não tenha aquela ilusão, eu vou comprar um saquinho muito grande porque ele vai me ajudar, vai caber bastante chantilly. Não, a gente acaba atrapalhando do que ajudando, tá bom? Então eu começo alisando aí a parte de cima do meu bolo, sempre começo da parte de cima e depois eu venho para a lateral. Lembrando que essa minha bandeja, ela é aquela bandeja que vai com a tampa, então ela não dá para fazer muitos trabalhos. Ou eu faço trabalho de bico, ou eu faço um efeito liso e depois eu passo o pincel de silicone. É o que dá para fazer, tá bom? E aí, pessoal, uma dica para vocês. Vocês viram que eu coloquei um pano aí na minha bailarina, porque a minha bandeja ela tava escorregando de um lado pro outro. Então eu peguei um paninho, esse paninho tava úmido, e eu coloquei ele em cima da minha bailarina e a bandeja por cima. Assim ele não fica escorregando, entendeu? Então fica bem melhor na hora de decorar um bolo, ficar mais seguro pra gente estar decorando, tá bom? Então, como eu disse pra vocês, aqui no caso eu não vou trabalhar com bico de confeitar na lateral, só na parte de cima e no rodapé. Então, eu tenho que alisar essa parte aí da lateral o máximo que eu conseguir. Então, eu aliso bem e depois eu vou vir fazendo as quinas para depois passar o pincel de silicone, tá? Pessoal, eu vi um vídeo de uma youtuber aqui ela tem um canal aqui no youtuber e ela faz doces para vender, faz um monte de doce, brownie, copo da felicidade, um monte de coisa. E ela tá começando a decorar bolos agora. E ela tá fazendo decoração em bolo de isopor para ela ir treinando, né? E aí ela fez um vídeo mostrando o primeiro bolo decorado dela e ela vai contando quais são as dificuldades dela, tudo direitinho. E ela fica com aquela coisa assim, ó, que as pessoas falaram pra ela que não pode alisar muito o bolo. Que, tipo assim, você pode passar a espátula, um exemplo, você pode passar a espátula 5 vezes no bolo, depois você não pode passar mais, independente se ele tá liso sim ou não. E me deu uma agonia ver aquilo, porque, tipo, gente, não existe isso. Ai, eu só posso passar a espátula tantas vezes no meu bolo. Não, você passa a espátula no seu bolo quantas vezes você quiser, quantas vezes você tiver necessidade, entendeu? Não existe isso. Ai, você só pode passar tantas vezes, senão já era. Não, você vai passando quantas vezes forem necessárias até você ter um resultado bom pra você, entendeu? Não existe isso. Ai, passei, não tá liso, mas tá perfeito, tá ótimo desse jeito, porque eu não posso passar mais a espátula. Não, gente. Pode passar a espátula quantas vezes forem necessárias, quantas vezes vocês acharem melhor, tá bom? Não existe isso de quantidade de vezes que você pode passar a espátula, tá? Não se importem com isso. Você pode passar quantas vezes forem necessárias, tá? O ideal é que você tente passar devagar, com calma, passar da forma correta, para não ir arrancando o chantilly do seu bolo. Mas em questão de quantidade de vezes que você pode passar, pra mim, isso não existe. Pelo menos pra mim, tá?
É a minha opinião. Não existe isso. Você pode passar quantas vezes você achar melhor. Enfim, ó, eu passei o pincel de silicone e vi necessidade de acertar algumas pontas do meu bolo. Então, eu passei o pincel de silicone, passei a espátula reta de novo para consertar essas pontas. E depois eu venho passando o pincel de silicone novamente, tá bom? O pincel de silicone, gente, ele faz um cisquinho, fica bem bonito. Ele é ótimo para quem não tem espátula de textura ou para quem ainda não tem muita facilidade em estar usando. Ele é perfeito para essas ocasiões, ou até mesmo se você sabe trabalhar com espátula de textura, mas você quer um efeito diferente, pode estar usando pincel de silicone. E olha só o que eu falei para vocês, gente, eu ainda tô passando a minha espátula de silicone, a minha espátula, e ainda tô passando pincel de silicone. Não importa quantas vezes eu passo, eu só quero um resultado melhor pro meu bolo, tá bom? Então não importa quantas vezes eu passo, isso daí não tem nada a ver, tá bom? Isso daí não vai mudar em nada, entendeu? Isso daí não tem nada a ver, tá? Como eu disse, é a minha opinião. Pode ser que um profissional ou uma pessoa que tenha mais experiência ache diferente da minha opinião, entendeu? Então essa é a minha opinião, que não importa quantas vezes você passa a sua espátula, o importante é você ter um resultado bom, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou fazer a finalização aqui com o chantilly. Então, com um bico pitanga, esse bico pitanga que eu tô usando é um bico pitanga grande, tá? Ele não tem numeração, é aqueles bico que tem a emenda. Então, ele não tem numeração, ele não tem marca. E aí, ele é grande e aí eu vou usar ele para fazer rosetas na parte de cima, tá? Eu gosto de fazer as rosetas porque se tornou uma coisa meio que universal. Serve tanto para bolo feminino como para bolo masculino. E no caso aqui é um bolo à pronta entrega, então não tem problema fazer rosetas, tá bom? Mas você pode fazer qualquer outro tipo de trabalho. Você pode fazer efeito de cordinha, pode fazer efeito de pitanguinha, conchinhas. Pode fazer qualquer efeito aí na parte de cima. Eu sempre uso as rosetas porque, como eu disse, se tornou uma coisa meio que tradicional, uma coisa meio universal, tá? Serve para todas as ocasiões. E no rodapé eu vou fazer pitanguinhas. Com essa bandeja é a única coisa que eu consigo fazer é as pitanguinhas, porque essa bandeja ela já fica bem próxima do bolo, tá? Então a única coisa que dá para fazer é as pitanguinhas e eu sempre gosto de fazer o rodapé do meu bolo, então eu sempre coloco as pitanguinhas. Por mais que seja uma coisa simples, eu coloco porque eu sempre gosto de fazer o rodapé, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que ficou o nosso bolo, tá bom? E vou colocar aqui as coisas pra gente finalizar ele, tá bom? Tem os itens de chocolate. Pessoal, de chocolate eu fiz aqui umas barrinhas de chocolate. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, fiz barrinha de chocolate. Essa barrinha, ela é uma barrinha comprida. E aí eu faço ela e depois eu venho cortando, tá? Eu esquento a faca na boca do fogão, venho cortando esse chocolate, aí vai formando umas barrinhas, tá? Pra eu poder colocar esse chocolate no meu bolo, eu tenho que fazer 2 cortes. Por que 2 cortes? Porque eu vou colocar 2 chocolates, tá bom? E aí eu faço esses cortes pra poder encaixar o chocolate, pra ele não ficar solto, tá? E essa bandeja que a tampa dessa bandeja, eu só encontrei ela baixa. Então eu tive que empurrar bem o meu chocolate para baixo para depois conseguir fechar esse meu bolo, tá? Fechar a embalagem. Geralmente eu uso a bandeja alta, mas no caso aqui não achei na doceria nem na casa de embalagem. Então tive que comprar a baixa mesmo, mas deu para fazer tranquilamente. A bandeja em si, ela não encosta no chantilly, ela só encosta no chocolate, tá? Aí aqui, pessoal, eu fiz alguns bombons em formato de rosinhas, tá? O formato não ficou muito definido, não sei porquê, tá? Eu acho que é por conta da bandeja, da forminha de acetato mesmo, tá? Mas mesmo assim eu fiz em formato de rosetas, né? De florzinha. E é um bombom, tá? Ele é bem altinho e é só chocolate, não tem nenhum tipo de recheio nem nada, tá? Então eu coloquei 2 pedaços de chocolate, que são 2 barrinhas, e mais um bombom e finalizei o meu bolo, tá bom? Vou filmar de pertinho para vocês verem o resultado. Pessoal, eu acabei perdendo a parte do vídeo onde eu mostrei de pertinho,
mas eu vou deixar a foto aqui para vocês verem como que ficou, tá bom? E vocês conseguiram ver o processo decorando, então dá para vocês terem mais ou menos uma base aí pela foto no final, tá bom? Então, assim que ficou o nosso bolo. Como eu disse pra vocês, uma decoração super simples, tá? Mas de qualquer forma, fica uma coisa chamativa, porque tem chocolate, essas coisas. Então, vai chamar a atenção na hora de vender, tá bom? Bolos à pronta entrega, a gente costuma falar que os clientes comem com os olhos, tá? O cliente vai ver se é uma coisa que chamou a atenção dele, que deu aquela vontade dele comer, ele vai comprar, tá bom? Então, caprichem aí bastante na hora da decoração. Quando eu falo caprichem, não é, você tem que colocar uma coisa cara, você tem que colocar um chocolate de marca, você tem que colocar uma ganache de chocolate, você tem que colocar isso, aquilo. Não, gente, é uma coisa simples, mas que chame a atenção, uma coisa que seja gostosa, que vai chamar a atenção do seu cliente, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Outra coisa, eu prometi, né, que vai sair essa semana o vídeo de recheio de mousse de leite ninho, e vai sair o vídeo, só que eu tenho que seguir uma ordem aqui, né, eu tenho que seguir um padrão na hora de postar os meus vídeos, senão fica tudo muito bagunçado. Então esse vídeo vai ser postado na segunda-feira, esse vídeo agora que vocês estão, né, assistindo, vai ser solto na segunda-feira. Na terça-feira eu vou postar o vídeo da finalização dos bolos à pronta entrega. E depois do vídeo da finalização, que vai ser na terça, na quarta-feira vai sair o vídeo de recheio, tá bom? Então, quarta-feira tem vídeo aí no canal, recheio de mousse de leite ninho. Então, se você não é inscrito aí no canal, corre e se inscreva para ajudar a gente aí, tá bom? Pra gente trazer mais receitas de recheio, de bolo, de decoração, tudo direitinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Como eu acabei de falar, se inscreva aí no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.